Queridos alunos, é uma alegria, então, começar a gravação da nossa segunda aula, na verdade, segundo encontro síncrono da disciplina de Direito de Família. Para esse encontro, eu selecionei em torno de 10 decisões recentes, 12 decisões recentes, super importantes, dos tribunais brasileiros, que retratam a posição da jurisprudência hoje sobre temas muito importantes do direito de família. Grande parte desses temas a gente vai enfrentar ao longo do semestre. Então, eu começo o compartilhamento de tela com os slides que já estão disponíveis no Moodle. Os slides já estão disponíveis no Moodle. Na área ali dos encontros via Zoom, vocês encontram, então, esses arquivos que eu vou apresentar agora. Então, decisões relevantes. Decidi começar por uma tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, é a chamada tese 622, ou tema 622, no rito da repercussão geral, que vocês estudaram no direito processual civil. Quando o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, encontra multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais no Brasil, interpostos no Brasil, o tribunal dedicado ao controle da Constituição Federal, que é o Supremo, e o tribunal que dá a última palavra na legislação infraconstitucional, que é o STJ, realiza o juízo de afetação, esse é o termo, e fixa teses que, segundo o Código de Processo Civil, artigo 927, seriam vinculantes, de sorte que, a partir da fixação dessas teses, a divergência jurisprudencial estaria ultrapassada e todos os magistrados deveriam obedecer a orientação fixada. Então, eu peço para a Sofia nos ler a tese fixada no tema 622, que é o famoso acórdão da multiparentalidade. Vai lá, Sofia. Tá bem, prof. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Muito bem. Eu diria que na construção dessa tese, houve dois doutrinadores que tiveram muita importância. Em primeiro lugar, um doutrinador chamado João Batista Vilela, que eu estou escrevendo no chat para vocês. João Batista Vilela, em 1979, publicou um texto histórico super importante no Brasil, que se chama Desbiologização da Paternidade. Desbiologização da Paternidade. Vai aparecer numa das semanas para vocês no Moodle. Esse texto vocês encontram na internet. Ele foi publicado na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em que ele lançou as sementes daquilo que hoje nós chamamos de paternidade e maternidade socioafetivas. Paternidade e maternidade socioafetivas, lá em 1979. Começou a lançar as ideias de que, por exemplo, pai é quem cuida, mãe é quem educa a criança, e não apenas quem colabora com o material genético. Alguns tribunais da federação aderiram a essas teses lançadas pelo professor João Batista Vilela. Outros tribunais da federação foram mais reticentes. E se aguardava, há muito tempo, uma pronúncia do Supremo a respeito da possibilidade ou não de a paternidade socioafetiva ter o mesmo valor jurídico da paternidade biológica, ou, quem sabe, a paternidade socioafetiva até suplantar a paternidade biológica. Então, o primeiro autor eu chamaria a atenção para o João Batista Vilela. E o segundo autor é uma tese de doutorado do professor Cristiano Cassetari. Cristiano Cassetari é um autor que hoje tem em torno de 45, 50 anos. Fez uma tese de doutorado publicada, cujo título era Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva. E como vocês observam da tese fixada pelo Supremo, o Supremo
considerou que ambos os critérios de fixação de paternidade e maternidade são admitidos no direito brasileiro, de sorte que o direito brasileiro admitiria uma pessoa ter uma mãe e dois pais, duas mães e um pai, três pais, três mães, etc. Se nós formos ler os votos dos ministros do Supremo naquele julgamento, recurso extraordinário 898-060, a gente observa que um dos principais fundamentos é a melhor proteção das crianças com o reconhecimento concomitante de, em casos específicos, mais de um pai ou mais de uma mãe. Eu vou dar o seguinte exemplo didático. Vamos imaginar que meu pai tivesse falecido quando eu era bebê e minha mãe tivesse mantido uma longa relação com outro homem que me tenha tratado, ou me tivesse tratado como filho, de sorte que eu crescendo identifico nele uma figura paterna relevante. E estando esse novo companheiro da minha mãe de acordo em me ter como filho e eu entendo como pai, quem sabe nesse meu exemplo didático eu estivesse melhor protegido com dois pais na minha certidão de nascimento, dois pais no meu documento de RG, passaporte, etc. Porque daí viriam os efeitos jurídicos próprios. Quais seriam? Pensão alimentícia, direito ao sobrenome, nome, poder familiar do pai em relação a mim, guarda eventual, se houvesse uma separação com a minha mãe, herança. Enfim, o Supremo entendeu que em algumas situações, quando bem caracterizada a paternidade socioafetiva, seria admitido ampliar o vínculo paterno e materno para a madrasta, para o padrasto, para quem desempenha efetivamente o papel de pai e de mãe na vida do sujeito. Então, foi muito importante essa decisão do Supremo. E no segundo slide, que eu vou tentar ver se a nossa amiga Eduarda consegue ler, só um segundinho. Já vou voltar a dois, tá? E no segundo slide do Supremo, que eu selecionei, que está aí no quadro, o Supremo fixou teses sobre a monogamia no direito brasileiro. Teses que são bastante polêmicas, como muita coisa que chega no Supremo, né? Eduardo, tu consegue nos ler o tema 529? A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Bueno, Eduardo, eu vou dar um spoiler agora, tá? Mas vou sair do direito de família, então não tem problema dar spoiler fora do direito de família. Essa foi a tese fixada pelo Supremo por 6 votos a 5, para ver como foi polêmica. Vamos pegar um caso julgado pelo STJ em 2022. Depois eu vou passar para a turma um vídeo rápido que eu gravei em cima desse caso, que eu vou dar o spoiler agora. Era uma cidade pequena do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, em que o cidadão tinha casado mais ou menos em 1970. Com a esposa tinha 1 ou 2 filhos. No final da década também de 1970, o cidadão passou a ter uma união estável paralela ao casamento, um relacionamento estável paralelo ao casamento, que era público. Segundo o acórdão, o cidadão ia às vezes nos velórios com a esposa, outras vezes no velório com a sua companheira, com a qual ele também tinha filho. E ele sustentava 2 casas. Então ele passeava no cinema, passeava na praça, no teatro, com ambas as mulheres, que tinham casas diferentes. E ele, na década de 90, 2000, elabora um seguro de vida. Vai no banco, na seguradora, e contrata um seguro de vida. E ele prevê assim, 75% da indenização quando ele morresse iria para a esposa,
25% da indenização iria para a companheira. Segundo os autos, ele era o responsável financeiro, em alguma medida, por ambos os lares. O cidadão vem a falecer e, no inventário, algum herdeiro afirma: essa cláusula contratual que estipula 75% para a esposa e 25% para a companheira é ilícita no Brasil. Por quê? No Brasil, não se admite proteção à chamada família paralela. Então, o herdeiro afirmou que essa cláusula seria ilícita. E aí, doutora Maria Eduarda, não é Maria Eduarda, doutora Eduarda, como é que a senhora julgaria esse caso? Diria que a cláusula é válida ou diria que a cláusula é ilícita? Lembrando que o Supremo julgou por 6-5, de sorte que a senhora pode ficar tranquila em externar sua posição, que de forma alguma ela vai ser absurda. Vai lá. Olha, é complicado, né? Mas eu acho que teria o direito, sim, mais pela questão dos filhos também, né? Os filhos têm direito à herança, com certeza. Todos os filhos são iguais perante a lei. Em breve a gente vai analisar, acho que é no módulo, na unidade 3. Os filhos estão protegidos, todos os filhos têm direito à herança. Mas vamos relembrar uma regra de contratos que vocês estudaram um semestre atrás. Seguro de vida não entra em inventário. Seguro de vida não constitui herança no Brasil. Justamente eu coloco a Sofia como minha beneficiária no seguro de vida para que ela consiga acessar o dinheiro rapidamente e não fique 1-2 anos brigando no inventário com outros herdeiros. Então, o seguro de vida tem uma regra, está lá no capítulo de seguro de vida, que não entra em inventário. Então, Eduarda, eu quero saber a resposta, tu não me falou nada, tu disse que está preocupada com os filhos, eu também estou, e já resolvi a vida dos filhos. A herança dos filhos, qualquer que seja a sua origem, está garantida. Eu quero saber se a esposa vai ganhar 75 e a companheira 25, a esposa vai ganhar 100 e a companheira 0. Acho que tinha que ser 75 e 25. Ok. A senhora, dentre outros direitos, a senhora está valorizando a liberdade do sujeito de manter 2 uniões simultâneas e liberdade de contratar, de ir até a seguradora e estipular 30% para um, 70% para o outro, por exemplo. Também a outra lá teve seu relacionamento, né? Sim. Deu os filhos, deu o que a relação precisa. Muito bem. Merece. Muito bem. Às vezes eu olho aqui para uns livros que tem perto de mim, que tem um autor gaúcho chamado Daniel Alt, que defende exatamente essa sua posição. Se a união é pública, que mal tem é a vida dos 3. Por que o Estado deveria se imiscuir e intervir em um modelo de união afetiva que eles, ao longo de 40 anos, mantiveram? Então, eu estou dando subsídios para a sua resposta. E a Sofia vai nos ler o 526. Foi uma tese que o Supremo editou num período próximo de 1-2 anos. Vai lá, Sofia. Tá bem. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Então, o STF, nesse aspecto, foi coerente, né? Vocês estão vendo que as duas teses estão na mesma linha. O que a gente pode discutir muito é se ele utilizou o melhor critério. Por exemplo, na primeira orientação, a 529, o STF diz que o ordenamento constitucional reconhece o dever de fidelidade e monogamia. Eu, sinceramente, entre nós, aqui falo para vocês, para os alunos, eu leio a Constituição e eu não consigo extrair dever de fidelidade e monogamia no texto constitucional. Eu consigo extrair do Código Civil, porque o Código Civil fala que a pessoa casada não pode casar de novo. Então, ali tem um princípio de monogamia no Código Civil.
Mas eu tenho dúvida, sinceramente, se é razoável extrair da Constituição Federal o princípio da monogamia. Ok, então eu não estou muito de acordo com essa situação. Eu iria pela linha do princípio da boa-fé, da liberdade, da publicidade, etc. Mas nós temos que ter ciência que essas teses foram fixadas. Houve concurso para juiz federal no último domingo. Nesse último domingo, teve concurso para juiz federal. Eu estou com as questões, me mandaram aqui no celular, mas já me assopraram, vários colegas, vários alunos, ex-alunos que estão fazendo o concurso me assopraram, que caiu esses 2 temas na parte do civil. Eduarda, tu teria acertado se no concurso de domingo para juiz federal tivessem te perguntado algo sobre a posição do Supremo a este respeito e a resposta está no quadro, você teria acertado, Eduardo? Talvez sim, porque apesar de eu ter a minha opinião, eu sei que ainda é uma coisa muito... um conceito, assim, né, de relação, de monogamia, que é muito enraizado e que as pessoas ainda insistem muito nisso, assim. Então, a senhora... É um assunto até que eu gosto muito de debater, assim, de ouvir, de falar sobre monogamia, essas coisas. Sim, então a senhora teria talvez raciocinado sistematicamente e talvez tivesse chegado a essa resposta do Supremo por intuição. Por achar que é o que as pessoas acham, acreditam, né? E se a letra C, a letra D, a letra A tivesse dito assim, o Supremo ainda não emitiu posição definitiva sobre o tema, te confundiria um pouco? Acho que sim. Não, tá bem. Então tá aí, ó, a partir de agora, vocês têm essa informação. E como o STF definiu isso faz pouco tempo, 1, 2 anos, não há a tendência de que ele venha mudar de posição em breve. Vai ficar por uns 10, 15 anos, pelo menos, essas teses fixadas. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu estava falando do Supremo. São as 2 orientações que eu queria lembrar com vocês do Supremo. Então, o Supremo fixa a tese. E depois ele diz, tribunais inferiores, apliquem. Apliquem. Não vai ficar o Supremo julgando tudo que é recurso extraordinário de novo. Não, não é assim. Aí chegou no STJ esse caso que vocês observam aí de 2021. Interessante, na minha visão, muito interessante. No tribunal, por exemplo, eu sempre confundo se foi a Sofia ou a Marina que fez estágio no tribunal, ou as duas, mas teve alguém que fez... Não, foi a Marina, ela fez na 8ª Câmara Civil de Família. Eu fiz no fórum. Justamente a 8ª Câmara de Família é que tem o desembargador Rui Portanova, que tem uma obra super interessante sobre filiação. Filho e pai, filiação. Até estava olhando aqui para ver se está aqui, mas pelo jeito está na minha casa. Estou no meu escritório. Vamos ver como é que a nossa amiga Sofia julgaria esse caso que eu vou narrar, que é o caso do STJ. Vai ter um divórcio, no exemplo. O Daniel vai se divorciar da Mariana. Inventei. E Daniel e Mariana tiveram um filho. Filho Eduardo. Esse nome é familiar para ti, Sofia? Filho... Sim, é o nome do meu pai. Eu estou aqui no escritório dele. Muito bem. Então, Daniel e Mariana terão um filho chamado Eduardo. O guri tem 10 anos. 10 anos. Aí, no meio do divórcio, a minha esposa, Tatiana, vai dizer assim, minha esposa Mariana, no exemplo, vai dizer assim, Daniel, eu tenho que ficar com a guarda, porque o filho nem é teu. Eu tive um caso com um antigo amigo do colégio. Estou te comunicando agora. Quero a guarda só para mim. E o Daniel vai dizer assim, olha, eu não sinto mais nada por essa criança. Eu não quero mais contato com ela. E a criança tem 9 anos. Eu levava o Eduardo aqui em Porto Alegre para o colégio, eu levava no jogo do Grêmio, eu convivia intensamente com ele, fazia janta, levava para tomar vacina, levava no pediatra. Era um bom pai até esse momento. E aí, minhas amigas, qual é a discussão no Supremo?
de um lado, o marido enganado, o Daniel que imaginou que era o pai biológico do seu filho registral, e agora descobre que foi lesado, frustrado, enganado pela esposa. E, de outro lado, o filho, que agora tem 10 anos e fixou na sua vida o Daniel como pai. O Dia dos Pais vem domingo, por sinal, tem tudo a ver com o que a gente está debatendo hoje. E chega no STJ esse debate e se pergunta ao STJ, para uma ministra nascida no Rio Grande do Sul, a ministra Nancy. Ministra Nancy, a gente mantém esse vínculo parental, pai e filho, ou a gente afasta? Sofia, o que tu faria se fosse a ministra do STF, do STJ? Olha, nesse caso, eu acho que eu decidiria por manter o vínculo parental. Primeiro porque ele é o pai registral, né, do filho, sempre reconheceu ele assim e manteve essa relação de afeto, de cuidado com ele por 10 anos. Então, eu acredito que isso não poderia ser mudado por vontade dele pela proteção da infância, pela proteção do filho, né, que reconhece esse homem como pai dele a vida toda. Muito bem. E a minha amiga Eduarda? Também é. Eu trabalhei na 8ª Promotoria do MP de Família e via muito também casos de socioafetividade. Que legal. Se existia, tinha que, né, ser dada a Proteger. importância. É. Então, que bom que vocês têm, que a senhora tem essa experiência da vara de família. E essa ementa do STJ, eu acho que ela pode ser bastante útil. É bastante útil na vida real, no caso, no seu estágio. Porque às vezes a gente escuta que o STJ é um tribunal um pouquinho mais formalista. O que eu costumo dizer é que é parcialmente verdadeiro. Em algumas áreas, sim, mas em outras, não. Por exemplo, na filiação, o STJ, como vocês observam no quadro, ele exige 2 requisitos para se retificar, para se desconstituir uma maternidade ou uma paternidade. Requisito número 1, uma prova robusta de que o pai ou a mãe foi induzido a erro ou coagido. Item 2, que não está na lei, o item 2. Na letra fria do Código Civil não está. Item 2, inexistência de uma relação socioafetiva entre mãe e filho, pai e filho. No caso, havia no meu exemplo. Assim, a divergência entre o registro e a biologia não é apta por si só para anulá-lo. Precedentes. Esse é um acordo bem importante do STJ, foi um informativo de jurisprudência, que os tribunais inferiores passaram a citar bastante. Ok. Vocês têm esses slides na área do Moodle dos nossos encontros. Saímos do STF e vamos um pouco para o STJ, nessa migração. Algo que o leigo não sabe. Normalmente o leigo não sabe. E eu diria que vocês não têm a obrigação de saber, vocês não tinham a obrigação de saber até o encontro de hoje. Então, está se somando conosco a Natália, conectando o áudio. Uma das inovações do Código Civil foi autorizar a alteração do regime de bens. Então, minha amiga Natália Maine, se tiver o áudio, pode responder, que eu gosto de dialogar com vocês, nesse nosso encontro quase particular, que é bom, por um lado, porque a gente rende mais quando tem pouca gente em sala. Por outro lado, eu lamento, porque está aberto o convite para todos os alunos matriculados, seja de manhã, 9 da manhã, seja de noite, 6h30, quando eu também trabalho essa matéria. Então, Natália Maine, se tiver o áudio, eu lhe pergunto, você sabia que as pessoas no Brasil podem trocar o regime de bens no curso do casamento? Oi, professor, bom dia. Sabia, mas eu não sei muito sobre. Tá bom, que bom. Então, essa é uma inovação que veio com o Código Civil de 2002. Em geral, o que eu falava, se nós perguntamos aos leigos, tio, tia, avó, avô, pai, mãe, vizinho, vizinha, amigo, amigo, bom, vocês sabiam que vocês podem trocar de regime de bens? Em geral, o leigo responde que não. Porque realmente são pouquíssimas pessoas que no curso do casamento alteram o regime de bens.
De sorte que quem casa pela comunhão parcial, fica na comunhão parcial. Quem casa na comunhão universal, nela fica também até a morte ou divórcio. Mas o Código Civil autorizou essa liberdade, essa autonomia para os cônjuges. Vou dar um exemplo didático. Há uma tendência de que a geração ou de vocês ou a dos filhos de vocês casem mais pelo regime da separação total de bens. Assim como a geração dos avós de vocês casavam na comunhão universal, até 77, a maior parte dos casamentos era na universal. Após a década de 80, a regra foi para parcial de bens. É nela que nós estamos hoje. A maior parte dos casamentos ainda na parcial. Mas, se a gente comparar com países mais desenvolvidos, se nota que há uma tendência aos jovens optarem pela liberdade e praticidade da separação total. Então, vou inventar o exemplo aqui. Eduarda, eu não sei quem é o galã da Globo, aí, ou do cinema, ou da música, que a gente vai casar, Eduarda. Escolhe um noivo aí hipotético para ti. Uma figura pública. Brasileiro? Qualquer lugar do mundo. Tá, o ator que faz o Super-Homem. O autor que faz o Super-Homem? É. Como se chama? Henry Cavill, o nome dele. Escreve no chat aí para o meu cérebro lembrar. Tá. Henry. O Super-Homem faz horas que eu não vejo Super-Homem. Agora ele não é mais, até. Faz horas que eu não vejo. Eu vou muito aí ver os Vingadores no cinema, né? Estou na fase de levar os filhos no cinema. Vingadores, o Doutor Estranho, não sei mais quem, Coringão. Então, mas o Super-Homem faz horas que eu não vejo. Henry Cavill. Ele te pediu em casamento, Eduardo. Me disse que tu vai dizer sim, eu quero saber qual é o regime de bens que tu vai querer com ele. Que a gente vai estudar numa semana específica regime de bens. Me diz com ele parcial de bens. Comunhão parcial de bens, maravilha. Quem sabe é universal também, né? Aí tu também pois é. participa do passado. Sim. Tá bem. Pode ser. Ok. O tempo passa. Pode escolher o regime que quiser, tanto faz, tá? O tempo passa. E ele agora mergulha nas drogas. E tu observa que o patrimônio que ele tinha era de, quando casou contigo, 100 milhões de dólares. Hoje está em 3 milhões de dólares e ele está constituindo dívidas. Está comprando bens sem ter condições de pagar. Adquiriu uma casa no Havaí, uma casa em Londres, um apartamento em Paris e está com dificuldade de pagar. Os convites para filmar estão rareando, estão ficando cada vez mais raros. Nessa situação que eu inventei agora, te interessaria trocar o regime de bens? Sim. Talvez te interessasse até se divorciar, mas tu quer salvar ele. Sinal, o último post que eu fiz no Instagram, faz 15 dias atrás, eu recebi esse livro, organizado pelo desmarador Rui Portanova. Ó, Sofia, agora que eu vi, citei ele há pouco, da 8ª Câmara, Rui Portanova e o Rafael Calmon, que é um professor em Espírito Santo. Uma obra coletiva sobre o regime da comunhão parcial. Bem legal. E talvez, então, a nossa amiga Eduarda queira trocar o regime de bens. Eu vou dar agora um exemplo bem real para vocês, tá? Não vamos botar drogas aí desse Cavill aí. Mas vamos imaginar que a minha esposa, Natália, a quem eu amo demais, ela está com 40 anos agora e quer abrir uma franquia no Shopping Guatemi, de uma rede. Vamos botar uma rede de chocolate, né? Acho que todo mundo gosta de chocolate. Não é a Noig Bauer. Me digam aí uma rede de chocolate. A Copenhague. Copenhague, muito bom. E aí ela quer tomar um empréstimo bancário de 2 milhões de reais para botar uma lojinha da Copenhagen no Guatemi. Eu amo demais a Natália, mas eu tenho risco, tenho medo de que esse negócio dela não vá para frente. Eu sou um humilde professor de direito, advogado, não entendo nada do mundo dos negócios do chocolate.
do lojistas do Shopping Guatemi. Não é meu business isso aí. Talvez eu, que goste muito da Natália, tenha receio de que uma eventual dificuldade patrimonial dessa franquia, que nós inventamos agora da Copenhagen, contamine a minha relação afetiva com ela. E aí eu te digo, Natália, eu te amo demais. Vamos trocar o nosso regime de bens para separação total, de sorte que a minha metade, a minha meia ação vai estar protegida, e eu te dou toda a força nesse teu projeto da Copenhagen. Mas eu não quero assumir o risco de arcar com dívidas que vão ser constituídas. Topa, Natália? Sim, não sei. Diz que sim. Não, eu não vou prejudicar a Natália, me parece. Não vou prejudicar. Eu estou bloqueando o nosso patrimônio, que vai se tornar meu, metade do nosso patrimônio. E até vou dizer, ô, Natália, a gente tem que pensar nos nossos filhos. Se der errado a tua loja da Copenhagen, pelo menos a minha ação está protegida. A minha metade está protegida para seguir arcando com as despesas dos nossos filhos. Então, o que eu queria dar um exemplo? Muitos empresários e empresárias trocam o regime de bens quando surge um risco patrimonial. A loja da Copenhagen pode dar super certo e a Natália vai me convidar para dar a volta ao mundo. Show! Ou pode dar errado. E aí as dívidas não vão atingir o marido, nesse exemplo, na separação total de bens. Então, isso está vindo aos poucos, a modificação do regime de bens, com essas circunstâncias especiais, que o tempo passa e as pessoas mudam de opinião. Então, outro último exemplo. A Natália casou com o Joaquim, hoje, os dois são jovens, foram para a separação total de bens. Os dois são recém-formados, separação total de bens. Passaram 20 anos, eles estão ainda casados. E eles mudaram de ideia e entendem que a comunhão parcial ou a universal é melhor nesse momento da vida deles, 20 anos depois, do que aquela escolha que eles fizeram ao casar. Isso está liberado no Brasil, desde que seja por decisão judicial. Essa é a exigência da lei brasileira, 1639, parágrafo 2º. Então, não é decidir assinar um contrato, não. Pedir ao juiz justificar o porquê e o juiz vai deferir. Ok? Isso é importante também. Sobre pensão alimentícia, que é algo sempre importante na vida real do direito de família. Natália, lê a número 1, por favor. Assente o entendimento jurisprudencial de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Sofia, lê o número 2. Eu vou aos pouquinhos comentando com vocês, depois todos. Tá bem. Súmula 596 da STJ. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Natália, 3. Não, desculpe, quem leu o 1 foi a Natália, né? 3, Eduarda. Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos, seja em caso de redução, majoração ou exoneração, retroagem à data da citação, ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas. E, por fim, é a Natália, então, agora. 4. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Muito bem. O que eu selecionei nesse slide? Esse é o nosso segundo encontro, né? Eu queria chamar a atenção para algumas decisões importantes dos tribunais brasileiros consolidadas. Quando eu digo consolidadas, a gente viu no caso do extraordinário, do Supremo, há poucos slides atrás,
teses fixadas. E vocês estão vendo nesse slide 3 súmulas que vinculam o juiz brasileiro, e a primeira é uma orientação repetida em todos os acordos. Então, exemplo número 1. Eu e Joana nos divorciamos. Joana é advogada ou médica, Daniel é professor, inventei. Regra geral, dizem os juízes, não cabe pensão alimentícia de um em relação ao outro, quando os dois têm condições de se sustentar. Por exemplo, número 2, Daniel se divorcia de Joana. Joana não tem atividade remunerada. Aí os tribunais começam a se perguntar qual a qualificação de Joana, qual a chance dela entrar no mercado de trabalho, qual o seu estado de saúde, quanto tempo a gente poderia imaginar que ela demoraria para buscar o seu sustento, para ser autônoma. 10 anos, 5 anos, 3 anos, 7 anos. Essa é a chamada pensão transitória, temporária. Entre marido e esposa, o STJ recomenda que seja formulada assim, a pensão, por um certo tempo. Por quê? Porque na geração dos nossos avós, era raro o divórcio, dos nossos bisavós. Nas gerações mais novas, é comum o divórcio e a separação. Então, seria, segundo o STJ, seria delicado, nos dias atuais, estipular, Sofia, paga a pensão para o Marcos, que tu está se separando, sem data final. Eduarda, paga a pensão para o Joaquim, sem data final. Porque provavelmente Eduarda, Sofia, Joaquim, sei lá quem, no meu exemplo, vão constituir outras uniões na sua vida. E hoje em dia, aos poucos, era até o início da nossa aula, a gente estava falando isso, as mulheres ingressam no mercado de trabalho, embora ainda com alguma dificuldade comparado com os homens. Mas, felizmente, as dificuldades da mulher no mercado de trabalho estão reduzindo-se. Talvez não na velocidade que a gente desejaria, mas estão reduzindo-se. Natália, que entrou depois, eu não sei se a Eduarda já estava, eu mostrei hoje uma matéria de jornal, mulheres aumentam a sua participação em conselhos de empresas em 7%. Número de mulheres em conselhos cresce 7%. Qual é o problema, Natália? É que se ficar crescendo 7%, vai demorar 135 anos para que as mulheres tenham a mesma representatividade que os homens em cargos de conselhos de empresa, que são os cargos altos. Coloquem vocês 3 aí no chat o que vocês acham dessa realidade. E o outro artigo que eu mostrei, que eu li hoje no Valor Econômico, é Consequências de um Mundo Desenhado para os Homens. Esse artigo, Consequências de um Mundo Desejado para os Homens, eu bati foto e publiquei na minha conta do Instagram, que eu vou postar, do Instagram nada, do Telegram, vou postar aqui no chat, que é sobre gestão de pessoas. Eu gosto de estudar mercado, gestão, e eu compartilho, então, esse tipo de matéria no Telegram, num canal que se chama Futuro da Gestão de Pessoas. O que vocês acham dessas chamadas que eu botei para vocês? Chamadas. Afinal, o mundo ainda é desenhado para os homens? Número 2, o crescimento da participação feminina em cargos de liderança. Está bom? Ou tem que melhorar? O que vocês acham? Coloquem no chat, porque isso, na minha visão, tem tudo a ver com direito de família. O impacto da posição de homens, mulheres, casais, enfim, pessoas no mercado de trabalho, gera efeitos na vida das famílias. Então, a Sofia colocou que acha triste a realidade, que bom que está aumentando o percentual, mas deveria ser ainda maior para realmente ampliar a representatividade feminina. Diz a Eduarda, ainda tem muito o que mudar, e a Natália daqui a um pouco vai se manifestar. Dos dados que esse pesquisador da Universidade de Nova York coloca é que as filas de banheiro nas empresas, ou pubs, ou restaurantes, ou diabo a quatro,
sempre são mais longas para as mulheres, porque os arquitetos não pensam em facilidades para agilizar o uso. Os banheiros não seriam projetados para facilitar a vida das mulheres. É um dos dados que ele coloca aqui. Coisas que eu nunca tinha imaginado, né? A gente lê os artigos e vai aprendendo coisas novas. Bueno. Então, minha amiga Natália, depois te manifesta aí no chat. Aí. Então, vocês observaram dessa redação, voltando para os slides, orientações consolidadas do STJ, que a gente vai explorar ao longo das semanas. Nós estamos no encontro inicial, é o nosso segundo encontro síncrono. Essas matérias vão ser esmiuçadas ao longo do semestre. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. A aula é boa quando a gente aprende alguma coisa nova. Tem uma reflexão, algum conhecimento novo. Se a gente não tem um conhecimento ou uma reflexão nova, a gente não aprendeu nada com aquela aula. Aí é ruim. E aí a gente tem que se perguntar, por que eu não aprendi? Alternativa A, porque o professor não foi capaz de trazer um conhecimento novo, ok? Alternativa B, porque eu talvez não tenha prestado atenção suficiente naquilo que me foi dito e apresentado. Ou alternativa C, um pouco das duas, não sei. Então tem os dois lados. Aí eu pergunto para vocês, dessas 4 orientações, alguma ou algumas vocês não conheciam? Na ordem que eu estou vendo vocês. Sofia, conhecia as 4? Não conhecia as 4. A terceira, para mim, é novidade. Muito boa. Isso o STJ considera que os alimentos retroagem à citação. Onde é que às vezes explode uma bomba? O cidadão entra com uma investigação de paternidade e pede alimentos. Não ganha. Alimentos. 3 anos depois tem exame de DNA. É o pai. Sentença fixa em 3 mil a pensão. Alimentos então retroagem à data da citação. É uma bomba por todos os lados. A criança ficou sem pensão alimentícia no curso do processo. A mãe ficou sobrecarregada, que teve que sustentar sozinha a criança. E o pai, lá na sentença, vai dever 3 anos para trás com juros, correção monetária, horário de sucumbência, tudo. Caminhão de dinheiro. Bomba. E não tinha como fixar provisoriamente, havendo indícios Não, é de que era o no pai? exemplo que eu dei, o juiz indeferiu a liminar. Por isso. Muitos juízes na investigação de paternidade indeferem, reputando que não há uma prova muito convincente da paternidade. Não tem exame de DNA ainda. E o réu nega. Pois é, porque é complicado das duas formas, né? Um prejudica o filho, outro prejudica o pai. Com certeza. É delicado. A bomba é de qualquer jeito. Tem o risco de conceder a pensão e no final se entender que o réu não era o pai. Esse é um risco inafastável, eu digo. E o outro risco é não dar a pensão e onerar ainda mais a mãe e o filho no curso do processo. E depois se concluir que o réu era o pai. É uma bombinha no colo do juiz. Eu seria camarada com a criança desde que tivesse um mínimo indício de vínculo de parental. Eduardo, aprendeu alguma coisa nova desses 4 orientações? O ponto 3 também ali. Ponto 3, é súmula. Opa, desculpa, é súmula. Isso ali, a súmula. E a Natália? Eu também não sabia da terceira. Tá bem. Uma sempre lembrada pelos tribunais é a 4ª, né? Diz assim, eu não posso botar na cadeia um devedor de alimentos, uma devedora de alimentos, por uma dívida que é velha. Mas o que é uma dívida velha? Aí o critério da lei e o critério da jurisprudência histórica são as dívidas anteriores aos 3 últimos meses. Então, por exemplo, se eu executar as últimas parcelas dos alimentos, o juiz ameaça o réu de prisão. Ok. Mas para as anteriores, não. E algo importante, né? O pessoal vai ver depois em casa. Incluem-se as vincendas. Então, eu estou executando a Sofia dos últimos 3 meses. Ela vai lá e paga. Só que entre eu entrar com processo, o juiz despachar, ela ser intimada, ela pagar, já venceram mais 2. Ela tem que pagar também as 2, senão vai para a cadeia. As vincendas, cuidado. Enquanto o processo estiver aberto, as vincendas vão entrando.
Mais 5 para a gente encerrar o nosso... Opa, desculpe. Mais 5 para a gente quase encerrar. Tem mais um slide. Vai lá, Sofia. 5. Tá bem. O atraso de uma só prestação alimentícia, compreendida entre as 3 últimas atuais devidas, já é hábil a autorizar o pedido de prisão do devedor, nos termos do artigo 528, parágrafo 3º do novo CPC. Eduarda. Admite-se, na execução de alimentos, a penhora de valores decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como do Programa de Integração Social. Em geral, está na Caixa Econômica Federal, né? Aí o juiz oficia a Caixa e o credor de alimentos saca. Faz um PIX, entre aspas, uma transferência. Faz um PIX para a conta dele. É bem efetivo. Natália, 7. O pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor. Sobre esse tema, a Sofia Fischer, né, escreveu um artigo comigo na pandemia sobre o adimplemento substancial na pensão alimentícia, que o STJ não costuma aceitar. Voltou para a Sofia, item 8, né? Isso. Cabe ao credor de prestação alimentícia a escolha pelo rito processual de execução a ser seguido. Pessoal, isso é super importante. Tem muitos filhos ou filhas, por exemplo, que querem receber a pensão, mas não querem botar o pai ou a mãe na cadeia. O que o STJ diz? Pela orientação número 8. A escolha é do credor, é do filho e da filha. Se o filho quer executar com bacenjude, penhora de carro, etc., é direito do filho escolher, do credor, qual é o rito que ele quer, prisão ou penhora. O juiz e o Ministério Público não podem interferir nessa escolha que é do credor. Sob pena de habeas corpus e decisão ilegal. E a última, Eduardo, 9. Cumprimento da prisão civil em regime semiaberto ou em prisão domiciliar é excepcionalmente autorizado quando demonstrada a idade avançada do devedor de alimentos ou a fragilidade de sua saúde. Muito bem. Regra geral, regime fechado. Está previsto no Código de Processo Civil para ameaçar. Ameaçar. O objetivo é ameaçar, não é botar o cara na cadeia. É que ele pague diante da ameaça. Por isso que o STJ diz, a ameaça forte é o regime fechado. Apenas excepcionalmente, prisão domiciliar ou semiaberto. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, muitas vezes não tem vaga no fechado. Aí vai para o semiaberto. E na época de pandemia, muitos juízes entenderam que não tinha sentido botar todo mundo na cadeia para se contaminar com a Covid. Então, em 2020, por exemplo, não teve mandado de prisão em regime fechado como regra no Brasil. E para encerrar, pessoal, é um tema que vai ser definido pela STJ agora nesse semestre, que diz respeito à aplicação dos institutos de direito de família para regular conflitos dos pets, dos animais. A terceira turma do STJ já se pronunciou, por maioria, no sentido da admissibilidade de se invocar questões de pensão alimentícia, guarda, visitação, por analogia, enquanto a gente não tem regra específica em lei. Mas foi um julgamento bem delicado, assim, não foi uma maioria substancial. Cada ministro invocou um argumento diferente. É um acórdão bem rico, né? Eu li. Bem rico. Alguns falaram que tinha que julgar com base em direito de propriedade. Tipo assim, a Sofia e o Daniel compram um carro. E aí, como é que ambos têm o direito de usar? Como regular a composse derivada da propriedade? Então, assim, teve muitas ideias esse julgamento. Foi 3, eu não vou nem dizer que foi 3-2, foi algo assim, 2-2-1. Aí o voto 1 era mais parecido com a primeira linha do que com a segunda. E pessoal, uma informação para vocês, o STJ sempre tem 2 turmas que julgam cada matéria. Então, isso vai para qualquer área do direito. Penal é a 5ª e a 6ª, tributária é a 1ª e a 2ª, e civil é a 3ª e a 4ª. Então, a 4ª turma anunciou em junho que iria julgar. Só que quando começou o julgamento em junho, um ministro já disse assim, já estou antecipando que vou pedir vista. Vou pedir vista para estudar melhor. E aí se retirou de pauta. Então, vai acontecer agosto, setembro, outubro,
esse julgamento. Desculpe, na verdade, a quarta turma que já se pronunciou e agora vai ocorrer na terceira. Então, essas são as duas turmas que apreciam essa matéria. E aí nós saberemos, dos 10 ministros, qual é a posição deles e se vamos ter maioria para dizer que o STJ concluiu algo a respeito dos PETs. Então, esse é um tema importantíssimo na pauta do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, que certamente no curso do semestre vai entrar em ação. Tem um professor gaúcho, que é o professor Felipe Cunha de Almeida, que sempre nos ajuda nos seminários, nos congressos, e tem o primeiro livro do Brasil sobre esse tema dos PETs. E sabe, colegas, no ano passado eu li uma matéria de jornal, e eu falei assim, tem matérias que só se alguém ler vai acreditar. Se contar, ninguém acredita. Conhece esse ditado, né? Se contar, ninguém acredita. E era minha aluna, uma aluna chamada Valentina Alvorsen. Não sei se vocês conhecem a Valentina Alvorsen. Aí eu peguei o jornal, bati foto e mandei para ela. Aí na aula seguinte, vou contar um caso que eu li no jornal e que eu não acreditaria se tivessem me dito. Vamos ver se vai dar para ver. Dá para ler o título da matéria? Um casal em São Paulo disputando a guarda de 2 tigres de Bengala. Tigres de Bengala. Eduarda, tu já imaginou o teu vizinho ter 2 tigres? Cada coisa, né? Meu Deus. Natália, o que tu acharia se teu vizinho na praia tivesse um tigrezinho de estimação? Tigre de Bengala. Muito estranho. Tu sentiria segura? Tem um muro de 10 metros. Não sei, eu acho que eu ia ter medo. E essa turma aqui lá de São Paulo, disputando então a guarda de 3 tigres, não é 2, é 3 tigres. E aí os autos, na matéria, parece assim, que eles tiveram autorização do IBAMA para importar o tigre, 2 tigres, mas faltava uma licença para reproduzir. Tem que ter outra licença para reproduzir animais que não são brasileiros. Mas reproduziram, e tem um terceiro tigre na história. Imagina os nossos filhos. Ô, papai, mamãe, a gente vai jogar vôlei ali na rua, na frente da casa do tigre. Que beleza, hein? Então, é um tema muito da moda, viu? Até tigre. Vocês não tiveram um porquinho da Índia? A Sofia disse que sim. Eduardo e Natália... prof. Teve. Eu não. Que animais que vocês tiveram aí? Um peixe? Peixe, cachorro e porquinho da Índia. Eu só gato e cachorro. Imagina tirar o gato de vocês. Ia gostar, Eduardo? Não. Não. Hoje eu estava dormindo lá em casa e de noite um gato passeando em cima de mim, das minhas pernas, né? Aí dormiu em cima da minha perna, visitou o gato lá, o quarto. Aí eu de manhã daí tirei ele, né? Senão ele ia acordar todo mundo. Esses gatos lá em casa acordam todo mundo. Então, 6 da manhã, 5:30 da manhã, festa dos gatos. 2 gatos. Fruto da pandemia, esses gatos. Bueno, então esse tema está muito em pauta. Pessoal, vocês viram hoje o que a gente vai fazer mais ou menos nesses encontros síncronos. Eu vou trazer uma matéria diferente para complementar o estudo que vocês fazem em cada módulo. Um dos encontros, vou dar o spoiler aqui, eu estou convidando uma advogada ou advogado de família que está no início de carreira e outro advogado, advogada de família que já está com a carreira consolidada, para falar sobre mercado de trabalho, desafios que vocês vão ter dentro do direito de família se quiserem advogar nessa área. Mas eu vou avisar antes vocês, né? Ali pelo Moodle. Semana que vem não temos encontro síncrono, na outra semana sim. Se dediquem ali nos módulos, sei que vocês são dedicados, né? Certamente vocês dedicadas demais. E é só ir fazendo os módulos. Alguns quiz realmente são fáceis, o objetivo é sintetizar a matéria, mas o que eu falei no início do nosso encontro. Agora a gente vai subir a dificuldade. Eu já sei todas as avaliações até novembro. Tá armado desde o ano passado. Então, no início começa mais fácil e agora o bicho vai pegar daqui um pouquinho. A gente vai aumentar o nível de exigência. Mas o desempenho eu acho que vai ser muito bom, porque a gente tem a oportunidade de estudar a qualquer momento da semana
e selecionar um material de bastante qualidade. Vocês vão tomar contato com vários autores. Maria Berenice Dias, Rolfo Madaleno, Paulo Neto Lobo, com leituras. Isso é muito bom também. Então, muito obrigado pela participação. Nos vemos daqui 15 dias. Valeu, turma. Obrigada, prof. Valeu. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, prof. Obrigada. Abraço.